Sim, por toda parte, por fora e por dentro, o homem está contaminado e poluído. Eu posso falar mais sobre isso mais tarde. Agora vou mostrar um pouco mais detalhadamente como o pecado quase apagou os olhos do homem e até apagou a vela do Senhor. Os efeitos do pecado no entendimento. Ele obscureceu a faculdade principal do homem, o entendimento que deve mostrar ao homem a diferença entre o bem e o mal e guiá-los no caminho que deve andar. Ora, muitas vezes é que leva os homens a pântanos e valas e erros imorais. O pecado cegou o entendimento do homem e o tornou ignorante, depravou seu entendimento e o tornou um tolo. Segundo, o pecado obscureceu o entendimento do homem. O pobre é sábio para fazer o mal, mas para fazer o bem não tem conhecimento. Jeremias 4, versículo 22. Não há quem entenda a saber como é o que deve. Romanos 3 e 11. Todos os que praticam a iniquidade não têm conhecimento. Salmo 14, 4. O próprio homem está coberto pela espessa escuridão egípcia. Diz que ele não é apenas escuro, mas escuridão em abstrato. Efésios capítulo 5, versículo 8. Infelizmente, ele está apaixonado pelas trevas e sua luz é a escuridão. Mateus capítulo 6, versículo 23. Que o homem está em trevas pelo pecado é tão claro quanto a luz do sol pela luz da verdade das Escrituras, ao lado da experiência triste. Pois, em geral, quando os homens são convertidos, eles são chamados para fora e convertidos das trevas para a luz. Nosso Senhor Jesus veio a existir e para iluminar os que jaziam nas trevas. Lucas capítulo 1, versículo 76 ao 79. De fato, ninguém a não ser ele pode abrir os olhos do cego de nascença. João 9. Ele era a luz do mundo, que sem ele é uma masmorra escura. Pode-se ver de várias maneiras que o homem é escuro, por seu tatear que nas escrituras é constantemente atribuída à cegueira e às trevas. Leia Deuteronômio capítulo 28, versículo 29 e Isaías 59, versículo 10. O homem, como o sábio de Salomão, tinha os olhos na cabeça e via claramente o caminho à sua frente. A porta e o caminho da paz e da felicidade estava escancarado para ele. Mas agora, como sodomita cego, ele tateia para encontrar a porta da esperança e se cansa em buscar a vão. Os homens perdeu o rumo desde que perdeu os olhos. Pobre homem pega em cada palha, agarra cada ninharia, se ele puder descobrir o que é bom para ele. Como Salomão procurou, isto e aquilo, cansando-se e aborrecendo, até que a verdadeira luz o guiou para o verdadeiro caminho. Como ele tateou atrás da felicidade, mas não sentiu nenhum até que chegou a temer a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. B. Embora a luz brilhe, as trevas do homem não a compreendem. João 1, versículo 5. A. Como é o cego o homem que ao meio-dia, quando o sol brilha com toda a força, não pode vê-lo. Não era de admirar que a lei fosse trevas para o homem, pois Moisés tinha um véu no rosto, mas que o Evangelho, a luz mais clara que já brilhou nos mundos, que o próprio Cristo, o brilho da glória de seu Pai, não seja compreendido. Maravilhosas trevas! Na inocente idade de ouro, o homem poderia ter compreendido o menor indício de que veio de Deus e ter visto o dia através de um pequeno buraco ou fenda. Ele poderia ter olhado para o sol e seus olhos não piscarem, mas agora o homem natural não recebe as coisas do Espírito, nem pode discerni-las. Não a sabedoria de Deus, a pregação do Evangelho é loucura para ele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Este Evangelho, enquanto revelado, continua uma coisa oculta para este mundo cego. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 ao 4. E conhecer a Cristo Jesus requer um poder tão grande como era na criação, quando Deus ordenou que a luz brilhasse nas trevas, como o apóstolo nos diz no mesmo lugar em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 ao 7. Andar em todo tipo de maldade que são chamadas de obra das trevas, conforme Efésios capítulo 5, versículo 11. As obras de santa obra são da luz e iluminam porque resplandecem. Mateus 5, versículo 16. Mas as obras más vêm das trevas. Quem senão os cegos andariam na sujeira até as orelhas, na verdade, sobre a cabeça e as orelhas? Salomão, falando dos ímpios, diz que eles abandonam os caminhos da retidão e andam no caminho das trevas. Esta é uma clara evidência de sua escuridão, especialmente quando consideramos a ocasião dos homens em pescar. Quando quem é mais ousado que o cego, eles correm como cavalo para a batalha sem medo ou inteligência. Os homens viram o perigo que acompanha o pecado e a maldade. Eles os seguiriam até a destruição? Não. Ele vai atrás dela como um tolo até o tronco, até que um dardo atinge seu fígado, como um pássaro que se apressa para a armadilha e não sabe onde ver.
que é para a sua vida. Pois em vão se estende a rede à vista de qualquer ave. Provérbios 1:17. Ou de um homem que vê. O homem não sabe para onde vai. João 2, versículo 35. 1 João capítulo 2, versículo 11. Os homens estão ocupados neste mundo como a companhia de formigas subindo e descendo de um montículo para o outro. Mas eles não são tão sábios, pois as formigas sabem, mas os pobres cegos não sabem para onde vão. Seja para frente ou para trás, de casa ou para casa, eles estão de um labirinto e perplexos. Eles pensam que vão para o prazer e o lucro, a honra e a felicidade, mas infelizmente estão enganados e vão à dor e à perda, para a desgraça e a morte. São como os sírios que pensavam que iria para Dotã como conquistadores, mas foram encontrados em Samaria à mercê de seus inimigos. Eles foram enganados com a cegueira. 2 Reis, capítulo 6. Da mesma forma, os homens pensam que estão indo para o céu, quando infelizmente os seus pecados levam ao inferno, enquanto seus olhos estão fechados e eles não sabem onde vão. Ele tropeça e não sabe por quê. João 11, versículo 9 ao 10 e Provérbios 4:19. Os pecadores estão sempre tropeçando em Cristo Jesus. Eles ficam ofendidos com ele, mas não podem dizer por quê. Eles se queixariam de alguma coisa e encontrariam defeito nela se soubessem o quê. Mas eles procuram falhas onde nenhuma pode ser encontrada. No entanto, em vez de não se ofender com Cristo, este será seu crime, que ele não é culpado de nenhum. A razão pela qual eles encontram tanta falha em Deus é porque ele descobre suas falhas e encontra falha nele. A irascibilidade amedível do homem, seu ser tão rapicioso e pronto para se ofender a Deus e a piedade, são manifestações claras de sua escuridão. Se o conhecessem, jamais crucificariam, nem federiam com o seu da vida. Luz e glória, bem-aventurado aquele que não se ofende com Cristo. Primeiro, o homem não conhece seu tempo nem como ordenar seus pensamentos, palavras e ação. Ele não sabe como ordenar nenhum de seus negócios a tempo, que é a beleza de todos. Assim é evidente que desde a queda seu intelecto está ferido e ele tem um lugar macio em sua cabeça. O homem como Jó poderia ter dito: sua vela brilhou sobre minha cabeça, com sua luz andei nas trevas, o segredo de Deus estava sobre o meu tabernáculo. Jó 29, versículo 3 ao 4. Mas infelizmente agora ele deve dizer: porque para todo propósito há tempo e julgamento. E assim, portanto, a miséria do homem é grande sobre ele, pois ele não sabe o que há de ser. Pois quem pode dizer-lhe quando será? Eclesiastes 8, versículo 6 ao 7. O homem não conhece seu tempo, não é do homem dirigir o seu caminho. Eclesiastes 9, versículo 12, Jeremias 10 e 23. Não podemos ordenar nossa fala por causa da escuridão. Jó 37, 19. Não sabemos pelo que orar como convém. Romanos 8, 26. Ah, que coisa pobre e tola o pecado fez ao homem. Ele pode se contestar em ser conduzido mesmo por um cachorro. Esta é a nossa última evidência de que o pecado cegou o homem. Um homem de meio olho pode reinar entre os cegos. Um homem seria guiado por um cachorro, e se não fosse cego, ele o desprezaria. Nosso Salvador nos diz que cegos guiam cegos. Mateus 15, versículo 14. E se os homens não fossem cegos, nunca seriam guiados por guias cegos. Mas estando no escuro, eles ficam mais satisfeitos com guias adequados, como pessoas como um sacerdote, como Deus reclama em Oséias capítulo 4, versículo 9. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes governam por meio deles, e meu povo gosta de tê-lo assim. Jeremias capítulo 5, versículo 31. Falsidade e bajulação eram o seu negócio, e a escolha e prazer do povo. Deus e piedade, justiça e santidade eram problemáticos. Devem ter coisa lisa e travesseiro macio. Infelizmente eles se encaixavam em um cabelo, isso combinava com seus dentes e agradava a seu paladar. Mas tudo isso argumenta inegavelmente que os homens são escuros e cegos, que podem se contentar com esses cães para guiá-lo. E não apenas cães mudos, mas guia cego, sim, e falsos profetas também, que os conduzem ao poço do pecado e à masmorra do inferno. O que tudo isso prova senão a escuridão do homem? E o que isso refere senão a pecaminosidade do pecado em obscurecer a compreensão do homem? A luz não é boa. Deus que o fez viu que era assim, mas agora que a alma está sem conhecimento não é bom. Provérbios 19, versículo 2.
Sim, o pecado é contra o bem do homem na medida em que apaga a visão de seus olhos, o que em um sentido espiritual é pior do que se estivesse apagado os olhos de seu corpo. Os olhos do homem são muito queridos para ele. Deus expressa a ternura que ele tem por seu povo, por isso que eles são para ele como a menina de seus olhos. Zacarias 2, versículo 8. E o apóstolo expõe o amor do Gálata, por isso que eles teriam arrancado os olhos por eles. Gálatas capítulo 4, versículo 15. Para mostrar nosso amor a Deus, devemos arrancar nosso olho direito se ofender. Mateus capítulo 5, versículo 29. Israel ficou muito indignado com Naamã, o amonita, quando ele quis arrancar seu olho. 1 Samuel capítulo 11. Nisto então reside a malignidade do pecado que escureceu tanto os olhos do entendimento do homem e o deixou nessa condição para a reprovação. Terceiro, o pecado depravou o entendimento do homem e o tornou um tolo, muito tolo, bruto, ignorante, tolo e besta. Estão unidos no Salmo 73, versículo 22. Loucura é o nome comum do pecado e assim é tolo o nome dos pecadores nas Escrituras. Ó loucos, quando sereis sábios? Salmo 94, versículo 8. Ou seja, ó pecadores, quando temereis a Deus, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Aliás, é a sabedoria. Jó 28, 28. O ápice da sabedoria, Provérbios 1:7. Até que um homem tema a Deus, ele apenas se faz de tolo. De fato, ele não é tripulado e está fora de si, pois quando o pródigo, o representante dos pecadores e convertidos, se arrependeu e se converteu, diz que ele voltou a si e depois foi rapidamente para seu pai. Na restauração do homem, nosso Senhor Jesus Cristo é feito de Deus para nós, não apenas justiça, mas luz e sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Estávamos sem aquilo que Cristo é feito para nós. Que este é o caso comum de judeus e gentios, ou seja, todos os homens, o apóstolo nos assegura. Em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 11. De fato, os próprios homens declaram que é assim. Posso dizer do homem como Salomão faz do tolo. Quando ele anda pelo caminho, ele diz a todos que ele é um tolo. Eclesiastes 10, versículo 3. O caminho e o curso que ele toma, sua postura e comportamento mostram que ele é um tolo. Como uma criança, um homem é conhecido por seus atos. Provérbios 20, versículo 11. Assim como aquele que pratica a justiça é justo, aquele que pratica a insensatez é um tolo. A loucura do homem se mostra grande de três maneiras. Primeiro, em relação ao seu principal e último fim, o sumótico bem. O homem deve buscar grandemente a felicidade onde colocá-la e como obtê-la. A variedade de opiniões que os homens têm sobre a felicidade. Varro nos fala de muito, mas quem pode nos falar de todos? Tanto homens, tantas mentes, pois quando o homem sai da unidade e cai na multidão, ele descobriu muitas invenções. Houve um tempo em que o homem tinha luz e sabedoria suficiente para saber que Deus era o supremo ser, o bem e principal, e que sua felicidade estava em conhecer e desfrutar de Deus. Mas desde o pecado, o homem se tornou tão tolo a ponto de dizer em seu coração: não há Deus, pelo menos não há felicidade em conhecer Deus. Pois se o pecado não torna os homens ateus a ponto de acreditar que não existe Deus, ainda assim os faz desejar que Deus não exista, e dizer que não é felicidade conhecê-lo ou lucro para servi-lo. Vamos comer e beber é a voz dos homens ao invés de vamos buscar e servir a Deus. Quem vai nos mostrar alguma coisa boa no milho, no vinho e azeite é a voz do homem, na verdade, de todos até regenerar. O homem tornou-se tão estúpido e embrutecido que vive pelos sentidos. Agora o sentido nunca olhará para Deus que é invisível, isto é, para a fé, mas para as criaturas que são visíveis e os objetos dos sentidos. Como Salomão estabeleceu isso para a vida em seu Eclesiastes, esse sentido busca a felicidade abaixo de Deus. O homem gosta de brinquedos e ninharias e busca contentamento onde não há nada além de vexação, como se pudesse encontrar facilidade no lugar e elemento de tormento, no inferno. Ele coloca seus olhos e coração naquilo que não é. Provérbios 23, versículo 5. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida é a Trindade, o Deus deste mundo, e exclui o amor de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 16. Todas as coisas do sentido são apenas para um, e que a pior metade do homem, o corpo. Agora, quando todo o trabalho de um homem é para isso, com negligência da alma, que é o principal homem, que loucura. Preocupa-se com o menor e negligencia o maior. Preocupa-se com essas muitas coisas e negligenciar a única coisa necessária é loucura com testemunho e será seguido com vingança.
O que é trabalhar pelas costas é pela barriga, como se fosse Deus. Cuidar das coisas terrenas e negligenciar, até desprezar o celestial, mas loucura ao extremo. É gloriar-se na vergonha. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Aquele que ordenava que sua alma descansasse, comendo, bebendo e se divertindo, foi chamado de insensato, assim como todo aquele que entesoura para si mesmo o seu sensual, e não é rico para com Deus, como nosso Salvador nos diz, em Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21. Discuti em outro lugar sobre este texto para mostrar a tolice de tais homens, e se Deus quiser posso ser visto no devido tempo. Portanto, renunciarei totalmente e omitirei falar sobre isso aqui, embora tenha tratado disso quando preguei esse sermão sobre a pecaminosidade do pecado. Antes de passar às outras manifestações da loucura do homem em relação aos caminhos e meios que levam à felicidade, deixe-me mostrar brevemente por 3 coisas, entre muitas outras que poderiam ser nomeadas, que a felicidade do homem não pode ser feita de nenhuma ou todos os prazeres da criatura de ter o mundo por uma porção, até mesmo tudo, pois além do que acabamos de dizer. Primeiro, não era assim quando o homem estava no paraíso. Não só o homem, mas todas as criaturas estavam em melhores condições agora, que então não sujeitas à vaidade. Tudo o que Deus fez era muito bom e Adão tinha tudo o que Deus fez, mas essa não era a sua felicidade. Ora, se as criaturas em seu melhor estado não foram a felicidade do homem, muito menos o são neste seu pior estado. Assim, nosso pecado, ao colocar a felicidade no gozo da criatura agora, é a pior do que o pecado de Adão, pois as criaturas eram então muito mais atraentes e que são agora. Uma pessoa digna expressa isso da seguinte forma: embora as velhas paredes e o palácio em ruína do mundo permaneçam até hoje, a beleza, o brilho e a glória das cortinas estão sujas e manchadas com muitas imperfeições lançadas em cada criatura. O que está apenas de fora de nós não pode ser nossa felicidade. Segundo, essa não pode ser a nossa felicidade que está abaixo de nós. O desígnio de Deus ao fazer as criaturas era que ele os servisse e não que fosse servida por nós. Deus colocou Adão para cultivar a terra e não para adorar a terra e fazer dela um Deus, como fazem os homens da mente terrena, pois a cobiça é pecado. A mesma palavra em latim tem ambos os significados. Não apenas Deus os colocou abaixo do homem, mas o homem considera abaixo de si mesmo. Pele por pele, ou pele após pele, sim, tudo que o homem tem dará por sua vida, o que é uma grande verdade, embora falado pelo pai da mentira. Por isso é evidente que o homem considera tudo abaixo de si mesmo. Embora a vida do velho Jacó estivesse ligada à vida do jovem Benjamim, ele preferiria se separar dele do que morrer de fome. Agora, sem mais amplificação, é tão claro quanto o sol que o que é inferior a nós não pode ser nossa felicidade. Terceiro, não pode ser nossa felicidade que não seja um sinal do amor de Deus. Se você tivesse todo o gado de 1000 colinas e nunca tanto milhares de sacos de ouro em seu peito, embora toda a beleza e honra do mundo estivesse centrada em você, ainda assim devo dizer-lhe o que um homem muito sábio me disse: o homem não conhece o amor pela prosperidade nem o ódio pela adversidade. Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. De fato, o mundo grande e bom como é, ou foi, não é bom o suficiente para um símbolo de amor. Deus enviou seu Filho e nada mais além dele, e o que está nele como sinal de amor. Pois bem, de tudo isso concluímos que ver a felicidade é de uma natureza superior à criação, e não está em menos do que o próprio Deus. O homem é um tolo ao procurá-la em outro lugar, e o pecado é muito pernicioso ao homem ao torná-lo um idiota. A loucura do homem parece ser grande em relação aos meios e caminhos que conduz à felicidade, bem como em relação ao seu fim e felicidade, ele confunde os dois. O desfrute de Deus é nossa felicidade, corretamente servindo e adorando a Deus, o meio de desfrutar de Deus e, portanto, de nossa felicidade. Infelizmente, aqui o homem é muito tolo. Embora em geral os homens reconheçam que existe um Deus e que Deus deve ser adorado e obedecido, quem é esse Deus e como ele deve ser adorado? O homem está cheio de trevas, dúvidas e perplexidades sobre isso. Por isso temos expressões nas Escrituras a respeito dos pecadores, tais como: vós adorais, não sabeis o que. João 4:22. Certamente aqueles que adoram não sabem o que adoram, também não sabem como segue. O altar ateniense tinha esta inscrição ao Deus desconhecido, Atos 17, versículo 23. E o mundo pela sabedoria não conheceu a Deus, Deus manifestado na carne. Embora nada seja mais conhecido, nada é mais desconhecido do que Deus. É visível a toda a criação pela criação que existe um Deus. Romanos 1, versículo 20. Mas quem é o que ele é?
E qual é a sua vontade? Quem conheceu a mente de Deus? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 16. O pecado fez os homens adorarem, primeiro, um falso Deus, que é a idolatria. Segundo, Deus falsamente, o que é superstição. O homem se tornou tão tolo que sua adoração, até que seja iluminada e convertida, é uma violação do primeiro e do segundo mandamento. Ele falha quanto ao objeto ou à maneira de adoração, e ambos falam a loucura do homem, que sua religião é idolatria ou superstição. Primeiro, a idolatria é a loucura do homem. Não adorar nenhum Deus ou aquele que não é um Deus, a um ídolo, é loucura. Por isso os gentios são chamados não só de ateus, mas do povo insensato. E com isso o apóstolo repreende, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 8 e Romanos 1, versículo 21 ao 25. O homem é tão tolo que negligencia servir a Deus que o criou e serve a deuses de sua própria criação. Embora o fato de serem feitos provê que eles não são como seu nome é, mas são deuses, como um Deus desconhecido falsamente, chamados como é em detalhes imputado a eles de antigamente. Isaías 44, versículo 14 ao 16. O mundo tem sido culpado das mais abomináveis idolatrias. Os romanos fizeram deuses das doenças como a febre, e os pecadores fazem não apenas criaturas como ouro e seu ventre, seu Deus, mas os pecados. Este foi o caso entre os romanos mencionados. Até o próprio diabo foi feito um deus e sacrificado. Ele é chamado o Deus deste mundo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. E o apóstolo diz: os gentios sacrificaram aos demônios, 1 Coríntios 10 e 20. Conforme Deuteronômio 32 e 17, e sacrificaram não apenas seus filhos, mas suas almas, porém todos os serviços, a alma é o sacrifício, ó pecado pecaminoso. Segundo, a superstição é a loucura do homem também quanto à religião. Este é o irmão mais novo da idolatria, é do mesmo ventre com a idolatria. Superstição não é adorar um Deus falso, mas adorar o Deus verdadeiro falsamente, de uma maneira não ordenada por Deus. Ensina e pratica para doutrinas os dispositivos e mandamentos dos homens, isto é, adora não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade do homem. É chamado de sacrifício de tolos, conforme Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Eles se preocupam mais com o assunto do que com a maneira, e se ocupam com o trabalho feito, embora não seja bem feito. Eles se preocupam mais com o exterior do que com o interior, sim, e adoram a Deus mais porque o temem do que porque o amam. Isso deve ser suficiente para mostrar a loucura do homem, como o pecado enganou o homem quanto ao seu fim, a felicidade e os meios para isso, a religião. Passo agora a mostrar a insensatez do homem quanto à não melhoria ou má melhoria dos meios quando divulgados em verdade e clareza. Embora a vontade de Deus quanto à adoração seja revelada, o pecado ainda torna os homens tolos, seja por não usarem, seja por fazerem mau uso das revelações de Deus. Um tesouro é colocado em suas mãos, mas eles são tão tolos que não sabem como usá-lo. Provérbios 17 e 16. Deus se agradou em, e por Cristo Jesus, em declarar sua mente para nós. 1 Coríntios 2 e 16. Seu evangelho e sua graça apareceram nos ensinando, mas infelizmente, como os homens pervertem o evangelho, transformam a graça em libertinagem e pecam abundantemente porque a graça abunda. Que lutas, relutâncias e oposições contra o evangelho, como os homens tropeçam e chutam contra Cristo Jesus, em vez de edificar sobre ele com a pedra angular, como a rocha e fundamento seguro. Quão irado eles ficam quando Jesus Cristo vem por sua palavra e Espírito para abençoá-los, afastando de sua iniquidade. Quando Deus vem em Cristo Jesus e no ministério do seu evangelho para reconciliá-los e fazê-los felizes, eles pegam em armas e fazem guerra contra ele. Quando o evangelho vem com as armas de sua guerra para derrubar as fortalezas e reduzir os homens à obediência como eles se fortalecem. Quando Deus está à porta e bate e corteja os homens para entretenimento, como eles se trancam e fecham seus corações contra ele, para que o Rei da Graça e da Glória não entre. Não é menos um poder do que aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que torna os homens dispostos a crer e obedecer ao Evangelho. Salmo 110 e 3, Efésios 1 e 20. Os mensageiros de Cristo fazem relatório glorioso, mas quem acredita neles? Romanos 10 e 16. Eles estendem as mãos, mas a quem é revelado o braço do Senhor? Ele suplica, mas os homens endurecem seu coração. E entre os muitos que parecem professar o evangelho, quão pouco o praticam. Em palavras ele confessa a Deus, mas em obra o nega. Eles são amantes dos prazeres,
e a si mesmo mais do que a Deus, e embora tenha uma forma de piedade, nega o poder dela. Todas essas maneiras dele de não melhorar ou melhorar mal os meios que Deus concedeu, eu digo, todas essas maneiras são tolice. Seria quase infinito se fosse possível enumerar as loucuras do homem. Ele pensa como um tolo, instável e rolando, independentemente, quebrando inconsistentemente e sem propósito, ao acaso e vagabundo. Muitos correm o lixo com as águas ao lado do morrinho. Ele constrói castelo no ar, sua imaginação é como vagabundo e seus artifícios românticos. Isso para não mencionar os pensamentos mais perversos e pecaminosos que, se fosse conhecido, deixaria um homem envergonhado e com medo de conversar com outro. Pois não apenas pensamentos vãos, mas vis, injúrios, adúlteros e assassinatos e alojam no coração dos homens. Assim, quando alguém vem para se despertado e sensibilizado para a pecaminosidade de seu coração, isso faz, como São Paulo, que diz que de si mesmo eu sou o principal dos pecadores. Jamais um coração foi tão loja de vaidade, tal covil de ladrões, tão gaiola de pássaros imundos, tal nova gade de assassino, tal estalagem e via de luxúria de viajante, tal corte de bajulação, ambição e orgulho e inveja, uma pia e um gole comum de imundície e um inferno de blasfêmia como a mina. Como o homem pensa, ele muitas vezes fala qualquer coisa que lhe vem à cabeça totalmente, ocasionalmente e orgulhosamente, e enquanto fala, age da abundância ou plenitude do coração a boca fala, e do coração são todas as saídas da vida. Todas as loucuras de sua vida são apenas desatar e soltar aquela loucura que está amarrada e empacotada em seu coração. Eles estão lá no valor bruto e são vendidos no varejo à medida que ele se encontra com clientes, ocasiões e oportunidades ao longo de sua vida e conversa. Consideraremos alguns exemplos e apenas alguns da insensatez do homem. Primeiro, o homem é tão impetuoso, apressado e precipitado em seus empreendimentos. Nada mais se torna um homem do que deliberação e consideração. Esta é a sua preeminência acima das bestas. Eles agem, mas não consideram. E aqui está grande parte da tolice do homem, que ele não considera o fim de suas ações. Oh, que se eles fossem sábios, que eles entendessem isso, que eles considerassem seu último fim. Deuteronômio 32 e 29. As pessoas costumam dizer, eu nunca pensei nisso. É a prioridade de um tolo dizer, eu não tinha pensado nisso, em algo que talvez mais lhe preocupasse pensar. O simples é acreditar em cada palavra o que ele não faria, mas que ele é simples e tolo. Mas o homem prudente olha bem para sua partida. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o insensato se enfurece e confia. Provérbios 14, versículo 15 ao 16. Se os homens considerassem o que estão fazendo quando pecam, eles os abominariam, pois quem correria para sua própria ruína? Quem beberia veneno? Ninguém além de tolos ou loucos. Se os homens considerassem que o salário do pecado é a morte, que a ira e o inferno acompanham o pecado, eles certamente seriam mais cautelosos. Os homens seguem em frente e nunca consideram qual será o fim dessas coisas. Não será a amargura no último fim? Sua falta de consideração é uma prova tão grande quanto é claro que o homem é um tolo. O homem ri e se diverte em seu pecado e miséria. É um esporte para um tolo fazer o mal. Provérbios 10 e 23. E essa brincadeira com o pecado mostra que ele é um tolo sério. Os tolos rirão das manobras e travessuras astutas que eles fazem. E os pecadores são tão tolos que fazem do pecado seu comércio e sua recreação também. É seu passatempo passar e gastar seu tempo e sua arma no pecado. Os tolos zombam do pecado. Provérbios 14, 9. Quando eles enganaram os outros, eles riem dele como tolo. Embora ele mesmo seja maior tolo por enganar outros, eles se divertem em seu próprio engano. Embora eles saibam que aqueles que fazem tais coisas estão sujeitos ao julgamento de Deus, eles não apenas fazem o mesmo, mas têm prazer naqueles que as fazem. Romanos 1, 23 e 32. Mas eles são loucos para fazer isso, por se dizerem sábios tornassem loucos. E eles eram sem entendimento. Mas quando Deus ri e zomba desses zombadores, então parecerá que tolos eles eram, que se divertiram com o que deveria ter sido sua maior tristeza e pesar. O homem diz, é vão servir a Deus. Que loucura maior pode haver do que chamar a religião e a sabedoria de Deus de loucura, vaidade e inutilidade, quando além delas não há lucro debaixo do sol? Este é o todo do homem. O todo é o resto é vaidade e aflição de espírito. O autor do Salmo 73 conclui-se um tolo por quase ter dito isso, tolo, ignorante e como a besta.
tão tolo que não conseguiu enfatizar o suficiente. Que tolos são então aqueles que o dizem abertamente? Porque Jó apenas insinuou tal coisa, ele o considera entre os tolos. Ouça-me, homens de entendimento, pois os tolos não farão longe de Deus praticam o mal. Jó 34, 9 ao 10. Ou não, a obra do homem lhe renderá. Chegará o dia em que se fará diferença entre os que temem a Deus e os que não temem, que é falar de conexão com este mesmo assunto em Malaquias 3, versículo 14 ao 18. E então parecerá que o trabalho de nenhum homem está em vão no Senhor. Eu falo com os sábios, deixe-os julgar o que eu digo, eu sei que eles vão concluir que é uma tolice flagrante e dizer que é vão servir ao Senhor. O homem é tão ingrato a Deus que o colocou sobre uma obrigação infinita. Não importa quantas cortesias você faça a um tolo, é como jogar pérolas aos porcos, que retribuem o mal por todas as boas ações que lhes são feitas. Moisés repreende Israel com isso. É assim que retribuis ao Senhor, ó povo insensato. Deuteronômio 32:6. Ninguém além de tolos faria isso, e os homens são como porcos nisso, que recolhem os frutos que caem e nunca olham para cima. Não foram 10 purificados? Onde estão os 9? Disse o Senhor. Dificilmente um homem em cada 10 se mostra agradecido. Os homens pegam o milho, o vinho e o azeite de Deus para fazer um banquete para Baal, para seu bel e o dragão para sua barriga e luxúria. Em vez de dar graça e glória a Deus, ele lhe devolve os pecados. Eles chutam com a calcanhar, quando gordos e cheios dizem que é um Senhor, como se não estivessem em dívida com ele e não lhe devesse nenhum reconhecimento. Que tolos! Quinto, se Deus corrige o homem ou o aflige por seu pecado e insensatez, ele logo fica zangado com Deus. Tal é a natureza dos tolos que eles não podem suportar aqueles que os castigam. Embora o homem seja punido apenas por sua iniquidade, ainda assim ele reclama. Lamentações 13:39. Embora o julgamento de Deus seja justo, a loucura do homem perverte o seu caminho e ele os irrita contra o Senhor. Provérbios 19:3. O pecado do homem traz o julgamento de Deus, e então, quando Deus cerca seu caminho com o espinho e o pica, ele se aflige e enfurece. Quando Jó estava gravemente aflito, sua esposa disse: amaldiçoa a Deus e morra, o que era um discurso amaldiçoado. Mas Jó disse: tu falas como uma mulher tola. Homens e mulheres nunca falam mais totalmente do que quando falam contra Deus. São tolos que brigam com Deus e o acusam de insensatez. Sexto, a insensatez do homem é aparente no fato de que ele não pode ser ensinado. Pode-se lidar melhor com 7 homens de razão do que com um tolo que não é apenas ignorante, mas vaidoso e teimoso. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:7. Eles desprezam ser instruídos, eles estão apaixonados pela loucura. Até quando o simples amarei a simplicidade? Provérbios 1, versículo 22. O tolo não dá ouvidos ao conselho. Provérbios 12, versículo 15. Mesmo que a instrução venha de um pai, ainda assim o tolo a despreza. Provérbios 15:5. Embora você adicione correção à instrução, ainda assim mais uma repreensão entra no sábio do que 100 açoites no tolo. Provérbios 17, versículo 10. Ainda que você surra um tolo no almofade, sua tolice não afastará dele. Provérbios 27:22. Assim é que, embora os mensageiros de Cristo trabalhem tanto, eles lucram tão pouco, pois o pecado tornou os homens tão tolos que eles não receberão instrução. Sétimo, alguns homens são tolos que apostatam, mesmo depois de terem recebido a verdade e terem ido tão longe na profissão dela, o que não é a pouca loucura. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo volta à sua loucura. Provérbios 26, versículo 11. A palavra de Deus age em alguns homens como um remédio, faz vomitar, confessar o seu pecado, que um dos antigos escritores chama vômito do animal como se estivesse duro e pesado em seus estômagos e se eles estivessem doentes. Mas depois de um tempo eles também lambem de novo, eles se arrependem e pecam novamente como se tivessem se arrependido de seu arrependimento. Por esta razão o apóstolo chama os Gálatas de tolos. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou para que não obedecessem à verdade? Eles começaram a obedecer e então lhe acrescenta: você é tão tolo, tendo começado no espírito, agora sois aperfeiçoados pela carne. Gálatas capítulo 3, versículo 1 a 3. Isto é loucura com testemunho. Um apostato é um tolo duplo, uma árvore 2 vezes morta. Seu último fim é pior do que seu começo. Assim vemos como o pecado enganou os homens. Mas isto não é tudo. O pecado desagradou o homem e fez dele uma besta. É verdade, ele tem a forma de um homem, mas aí ele é degenerado de uma natureza béstil. Posso começar
com a sua metamorfose. Coisas estranhas vêm à mente. Devo mostrar-lhe um monstro, de fato, muitos monstros em um. Um homem-cachorro, um homem-bode, um homem-lobo, um homem-raposa e assim por diante. Seria melhor ser uma fera dos que ser como uma fera vivendo e morrendo como uma. Seria melhor ser o jumento de Balaão do que um jumento como o próprio Balaão. Mas para representar e apresentar essa degeneração e desagradação do homem pelo pecado diante de você, de forma mais clara e completa, vou lidar com isso em 3 tópicos. O pecado fez o homem como um animal, como o pior dos animais e o pior que as feras. O pecado faz o homem como uma besta e não apenas como uma, mas de fato uma verdadeira besta. O homem do pecado, o grande anticristo, é chamado de besta e os grandes que Daniel viu em sua visão são chamados de bestas. Nas escrituras, os pecadores são 10 ou 11 vezes chamados de brutos, e ao que alguns homens são todos seriam deixados a si mesmos se a graça comum ou especial, restritiva ou renovada não interrompesse e impedisse. 3 coisas indicarão essa semelhança. Primeiro, o homem pecador é como os animais em ignorância e estupidez. Tão insensato fui e ignorante fui como um animal diante de ti. Salmo 73 e 22. O homem, embora um homem que honra, que não entende, é como a besta que perece. Ele não tem mais valor ou honra, embora ele se sente na extremidade superior do mundo como a besta anticristã. Ó brutais, quando compreendereis? Ó tolo, quando sereis sábios? Brutal e tolo são expressões sinônimas e paralelas, como foi sugerida antes. Um coração vazio de entendimento é o coração de uma besta, como fica claro em Daniel 4,16, como em Daniel capítulo 34, versículo 36. Segundo, o homem pecador é como as bestas em sensualidade, como se ele fosse apenas sábio na barriga e não tivesse alma para pensar, ou uma alma para apenas cuidar do seu corpo. Ele coloca sua felicidade apenas em prazeres e satisfações sensuais e corporais. Nesse sentido, alguns entendem aquele ditado: disse no meu coração a respeito da propriedade dos filhos dos homens para que Deus o manifeste e eles vejam que eles mesmos são bestas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 18. Salomão não usa um elogio gentil ao corte, mas o chama de bestas. Eles vivem e morrem como animal. Não fazem provisão para a eternidade e não pensam no mundo vindouro, que é o mundo do bem ou do mal eterno. Terceiro, a semelhança do homem pecador com os animais consiste aparente em sua ampliação e inadequação para a sociedade de comunhão com Deus e o homem. A sociedade do pecador é apenas societa. A sociedade dos animais e os homens bons têm tanto medo dela quanto de conversar com os animais. No entanto, de inocência entre todos os animais não foi encontrado um socorro adequado, ninguém para o homem se associar e fazer companhia. E desde então o homem pecador é tão impróprio para uma conversa agradável e lucrativa quanto os animais eram então. Os amigos de Jó consideraram com grande desprezo, e desde que eles fossem considerados animais e reputados vis aos seus olhos, isto é, não adequados ou dignos de sua conversa. Deus e os homens pecadores não andam juntos, eles não são acordados. E os homens bons são ordenados pelo próprio Deus a não serem colocados em julgo desigual, pois que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Assim, por sua ignorância, sensualidade e a inaptação para a sociedade, os homens pecadores tornaram-se como bestas. Os pecadores são como os piores animais, eles não são apenas como bestas em geral, mas como são chamados nas escrituras, bestas más e prejudiciais. Pecadores não são comparados à pomba ou à ovelha, as criaturas inofensivas, mas ao leão, tigre, javali e urso, as criaturas mal qualificadas e mal condicionadas. Se em algum momento eles são comparados a uma criatura inofensiva, não é porque essa boa qualidade, mas por alguma má qualidade na criatura. Por exemplo, Efraim é comparado a uma pomba, não por inocência, mas por tolice. Oséias 7, versículo 11. Assim, quando os pecadores são comparados à serpente, não é por sua sabedoria, mas por sua natureza venenosa, ou pela inimizade que há neles contra a humanidade. Mas geralmente os pecadores são expostos e imputados como o pior dos animais, como um cão raivoso, um cão rastejante, um cão uivante, um cão que morde as costas, um cão ganancioso, um cão mudo por leões devoradores, que rugem por um urso ruivoso, por uma raposa enganadora. Assim, o homem é como os animais maus e prejudiciais, pois como um leão devorará muitos animais e um lobo devorará muitas ovelhas, assim um pecador devora muito bem, e suas ternas misericórdias são cruéis. Provérbios 12, versículo 10. O pecado tornou os homens piores do que os animais,
mais feras do que as próprias feras e piores do que as piores feras. O homem pecador não é apenas tão ignorante quanto mais ignorante do que os animais, ele é mais sensual e mais insociável do que os animais sensuais e insociáveis. Isso fica evidente de várias maneiras. Primeiro, os animais não transgridem a lei de natureza, mas o homem o fez repentinamente. O instinto dessa criatura é sua lei, e eles constantemente a observam. A característica de uma besta é que é condenável no homem, e não é condenável na besta. Ignorância e estupidez não é crime em o boi ou burro, mas é no homem. Não é culpa de um leão de ser devorador, mas é pecado no homem ser como um leão devorador. As feras cumprem a lei da natureza, mas os homens a transgridem quando agem como feras. Então o homem pecador é pior do que os animais. Segundo, o homem pecador é pior do que os animais na mesma qualidade pela qual ele é comparado a eles. O boi e o jumento não têm entendimento, e o homem pecador é comparado a eles por ignorância e estupidez. Mas eles são mais sábios do que ele. O mesmo se fala da cegonha, garça e andorinha como forma de representação ao homem. Jeremias capítulo 8, versículo 7. Essas criaturas tolas têm mais entendimento do que o homem pecador. E quanto à sensualidade, o homem é pior que os animais. As coisas dos sentidos são os objetos próprios do apetite de um animal, mas não do apetite e inclinação natural do homem. Não é pecado em um animal ser sensual, mas é assim em um homem que, embora criado para fins e propósitos mais elevados, é tão degenerado a ponto de ser em muitas coisas mais sensual e carnal do que os animais. O pecado tornou o homem tão insociável e cruel que os ursos são mais gentis uns com os outros do que os homens. É melhor para um homem encontrar um urso em sua fúria quando roubado em seus filhotes do que encontrar um tolo em sua loucura. Provérbios 17, versículo 12. O homem é mais prejudicial para o homem do que os animais são para o homem. Eu poderia dar uma longa lista ao catálogo dos animais aos quais os pecadores são comparados, mostrando onde o paralelo ou semelhança se mantém. Os ímpios governantes, tiranos do mundo, são comparados a um leão que ruge e um urso que voa. Provérbios 28, versículo 15. Eles não têm piedade, mas fazem uma presa de todas as que se aproximam. Os hipócritas são como víbora. Mateus 23, versículo 33. Herodes foi chamado de raposa não apenas por sua astúcia, mas por caça à vida do Cordeiro, Cristo Jesus. Assim, alguns pecadores são como alguns animais e alguns como outros, mas há dois animais aos quais todos os pecadores são comparados, o bode e o cachorro. Os pecadores são chamados de bodes. Ele porá as ovelhas, isto é, os piedosos à sua direita e os bodes à sua esquerda. Há duas ou três coisas que os naturalistas observam a respeito das cabras, nas quais os ímpios são como eles. Primeiro, as cabras são muito lascivas e lascivas. Os pecadores também são assim. As concupiscências da carne e a concupiscência dos olhos são as coisas às quais eles estão levados. 1 João 12:16. As estes, eles se entregam, o apóstolo diz, entre os quais todos nós tivemos nossa conversão na concupiscência da carne. Efésios 2, versículo 3. Servimos a diversas concupiscências. Nisto, eles são como cabra. Segundo, as cabras são animais fedorentos. Um cheiro de cabra é um cheiro fedorento, e cheiram ou gostam da cabra é ter um cheiro muito forte, desagradável e fedorento. Da mesma forma, os ímpios estão em abominação ao Senhor, um cheiro muito forte em suas narinas. Terceiro, as cabras são animais muito ousados e aventureiros. Eles escalam rochas e precipícios para navegar e se alimentar do que podem obter com perigo. Nisto, os pecadores são como eles também. Eles correm risco e muitas aventuras perigosas por um tempo. Na verdade, nenhuma satisfação. Eles arriscam paz, consciência, vida, alma e tudo para conseguir aquilo que não é pão. Isaías 55, versículo 2. Os pecadores são comparados a cães. Não farei divisões nisto, nem aprofundarei a metáfora em detalhes, sobre os quais um pouco foi dito antes. Mostrarei apenas que, embora fosse mais comum entre os judeus chamar os gentios de cachorro, nosso Salvador falou em sua língua quando disse à mulher que não era adequado tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ainda é um nome comum para pecadores, sejam judeus ou gentios, para todos sem Deus e Cristo, pois de fora são os cães. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Em suma, é muito claro e evidente o mal que o pecado fez ao homem ao desagradá-lo, tornando um tolo, um animal e um monstro, e ainda isso não é tudo. O pecado separou o homem de Deus num sentido moral. Embora por natureza sejamos sua descendência e nele vivemos e nos morremos e existimos, Atos 17 e 28, ainda assim os pecadores moral e espiritualmente estão separados de Deus e estão sem Deus.
Esta é uma grande lesão, na verdade, é o maior, pois visto que Deus é o maior bem do homem, estar separado dele deve ser o seu grande mal e perda. Sempre houve uma grande desproporção e distância entre Deus e o homem. Deus o Criador e o homem a criatura, Deus infinito e o homem finito, mas isso não era miséria para o homem. É o pecado, somente o pecado, que fez a diferença e a separação entre Deus e o homem. Portanto, dizem que os pecadores estão longe. Efésios 2, versículo 13. Pois se afastam de Deus, e como o filho pródigo vai para o pai distante, em particular o pecado separou o homem da vista de Deus. O homem poderia falar com Deus face a face, como um homem conversa com seu amigo, mas ali. O homem não pode ver seu rosto e viver. Uma das primeiras evidências da pecaminosidade e miséria do homem por ela foi que ele não podia suportar, mas se escondia da vista e da voz de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Nossa felicidade está tanto na visão de Deus, que tem o nome de visão beatifica, uma visão que ultrapassa todas as visões. Quando o nosso Salvador ora pela felicidade dos seus, ele não apenas ora para que eles estejam onde ele está, mas para que ele possa ver a sua glória. João 17, 24. E esta é a glória que ainda não aparece, que seremos como ele, pois o veremos como ele é. Que são regenerados e iluminados de cima e que são refinados e esclarecidos, tem alguns vislumbres e visões graduais de Deus, e ainda assim é comparativamente chamado de escuridão. Vemos apenas obscuramente, através de um vidro que não vê a face a face. 1 Coríntios 13, versículo 12. Nós vivemos pela fé agora e não pela vista, como o apóstolo expressa em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. É verdade que a fé é para nós e não para os nossos olhos, pois é a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. E por ela olhamos como Moisés fez para aquele que é para as suas coisas que são invisíveis. Vendo então que a felicidade do homem está tanto em ver Deus, que é grande mal, fez o pecado ao homem ao separá-lo da vista de Deus. O homem não pode ver e Deus viver, enquanto a melhor vida está em ver Deus, da vida de Deus. O pecado separou o homem não apenas de viver para Deus e com Deus, mas de viver a vida de Deus, isto é, uma vida com Deus, que é uma vida de santidade e perfeição. Por isso se diz dos pecadores que estão alienados da vida de Deus, Efésios 4, versículo 18. Na verdade, eles estão mortos em pecado e delito, Efésios 2, versículo 1. Então, tão longe de viver que estão mortos, tão longe de viver para Deus que vivem contra Deus, tão longe de viver a vida de Deus que eles vivem a vida de demônios. Eles vivem segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, o diabo, Efésios 2 e 2. Que dano o pecado fez ao separar o homem da vida e da natureza divina e afundá-lo na escória e na morte do pecado. Isso o fez morto em pecado. Do amor de Deus. Não estou falando agora do amor e da boa vontade que há em Deus para com o homem, mas daquele amor e da comunicação real que o homem uma vez leve e desfrutou. Agora o pecado não apenas o privou disso, mas o tornou objeto de sua ira, pois Deus está zangado com os ímpios todos os dias. Salmo 7, versículo 11. E eles são por natureza filhos da ira, e portanto dizem que não são amados. Romanos 9, versículo 25. O homem já foi objeto de seu amor e deleite. Quando o homem veio ao mundo à semelhança de Deus, Deus olhou para ele com deleite e se encantou com esta sua imagem. Mas o pecado fez dele o objeto de sua ira. Ó pecado prejudicial. Ponto D. Da comunhão com Deus. Enquanto o homem e a santidade fizeram companhia, Deus e o homem fizeram companhia. Mas quando o homem e a santidade se separaram, Deus e o homem se separaram. E a restauração de qualquer um desse relacionamento é em uma nova base. Eles não podiam andar juntos por causa desse desacordo. Amós 13:3. Quando o homem deixou de andar na luz da santidade e andou nas trevas do pecado, a comunhão cessou. 1 João 1, versículo 6 ao 7. É verdade, a reconciliação e restauração por Jesus Cristo, mas o pecado fez que estava nele para cortar o homem de toda comunhão com Deus para sempre. Ó, este pecado maldito e pernicioso. A partir de relacionamento de aliança em que ele estava com Deus, como resultado, Deus não tinha nenhuma obrigação sobre ele de possuir o homem ou cuidar dele ou ter qualquer coisa a ver com ele, exceto sentenciá-lo. E o que o pecado fez no início, se não se arrependeu e foi perdoado, fará até hoje. Portanto, os pecadores são chamados de Lo-Ammi, não meu povo, o que é o pior do que não ser um povo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Eles estão sem Deus, promessa e aliança. Efésios 2, versículo 12. O homem não pode reivindicar nada de Deus como certo, tendo pecado, e portanto dizem que os homens também estão sem esperança, isto é, esperança em si mesmo. Que separação o pecado fez? Quando rouba de Deus ao homem,
roubando-lhe todas as coisas, pois todas as coisas são nossas somente na medida em que Deus é nosso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21. Surgindo dessa separação de Deus, duas grandes misérias vêm sobre os pecadores como julgamento sobre ela. Deus esconde seu rosto. Isto segue a separação como é expressadamente declarado em Isaías 59:2. As tuas iniquidades separaram entre ti e o teu Deus, e os teus pecados esconderam de ti o rosto dele. Ou como lê a margem, o fizeram esconder o rosto de vocês. É o seu rosto que faz o céu, e o sorriso dele a elevação da luz do seu rosto sobre nós nos refresca mais do que o milho, o vinho e o azeite. Sua bondade amorosa é melhor que a vida. Teríamos feito melhor se tivéssemos nos separado da vida do que dela. O pecado do homem é expresso por isso, que ele vira as costas para Deus e não o rosto. Sua punição é expressa por Deus virando as costas para ele e não o seu rosto. Deus se comporta não como amigo, mas como estranho. Na verdade, essa ocultação do seu rosto significa muito mais misérias do que posso agora ficar para mencionar em detalhes. Outra, e não menor miséria, é que Deus não ouve suas orações. Isso segue no texto mencionado em Isaías 59:2 e acompanha o ocultamento da face de Deus, Isaías 1:15. Deus é um Deus que ouve as orações, mas o pecado cala o nosso clamor, e as orações dos ímpios são uma abominação ao Senhor, que não as chama melhor do que uivos. Oséias 7:14. Há mais duas ou três misérias, para não citar muitas, mas que resultam dessa separação que continuamente acompanha o pobre homem pecador. O homem não tem força. A grande força do homem está na união com Deus. A separação o enfraquece, pois sem Deus, longe dele, fora dele e separado dele, nada podemos fazer. Ser pecador é não ter forças. Romanos 5, versículo 6 ao 8. O homem já foi um Sansão por força, mas tendo se separado de suas mandeixas, sua força se afastou dele, de modo que por si mesmo ele não é suficiente para pensar um bom pensamento. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Ele era forte enquanto estava no Senhor e no poder de seu poder. Mas agora suas mãos estão fracas, seus joelhos fracos e sua perna não pode sustentá-lo. Ele tem o raquitismo espiritual. O homem fica com medo de Deus e é envergonhado de vir diante dele. Enquanto ele era inocente e embora nu, o homem não tinha medo ou vergonha de se aproximar de Deus ou de Deus se aproximar dele. Mas quando pecou, ele teve vergonha de mostrar o rosto e medo de ver o rosto de Deus ou ouvir sua voz. Gênesis 3, versículo 9 ao 10. Quando o justo ele era tão ousado quanto o leão, mas agora ele corre para um arbusto. Essa separação impartida endurece seu coração contra Deus. Quando Deus vier falar com o homem sobre seu pecado, ele o colocará em qualquer lugar, até mesmo na própria porta de Deus, como Adão fez em vez de confessá-lo. É dito 3 vezes em um capítulo: não endureçais os vossos corações, para que nenhum de vós se endureça, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 3, versículo 8 ao 15. Tudo isso tem a ver com ouvir a voz de Deus, pois quando Deus vem para convencer o homem, ele não pode ouvir, mas endurece seu coração. E como era no princípio, assim é agora entre os filhos pecadores dos homens. Segundo, o pecado é contra o bem do homem na vida por vir. Trouxe sobre o homem aquela morte e eterna condenação. Nesta vida, o homem, por causa do pecado, está frequentemente na morte, mas na vida futura, ele está na morte para sempre. Se o pecado tivesse prejudicado o homem nesta vida, que apenas por um momento, não teria sido tão grave. Mas os efeitos miseráveis do pecado são eternos. Se a misericórdia não impedir, os ímpios morrerão e ressuscitarão para a morte novamente, a segunda e pior morte. Há uma ressurreição para a vida, para os justos, os filhos da ressurreição. E para os ímpios, uma ressurreição para a condenação ou morte, pois isso se opõe à vida. João 5:29. Mas antes de mostrar o que é a condenação e, portanto, que maldade, miséria e o pecado trouxe ao homem, devo primeiro declarar algumas coisas que tornarão nossa passagem suave e fácil. Primeiro, Deus não condena nenhum homem exceto pelo pecado. A condenação é um castigo, e todo castigo pressupõe culpa e transgressão. Deus, o juiz de toda a terra, fará o que é certo e não impõe sobre o homem mais do que é certo, para que o homem não entre em julgamento com Deus. Jó 34:23. Obrigue e encontre falta com ele.
o que o homem faria rapidamente se o julgamento de Deus não for justo, pois até os próprios pecadores são juízes. A morte é apenas o salário do pecado. Romanos 6:23, aquilo que o pecado mereceu. A ruína do homem é apenas o fruto de seu próprio fazer. A perdição do homem é por si mesmo. Oséias 13, versículo 9. Sua própria maldade o corrige, e isso não só nesta vida, mas na vida futura. Mateus capítulo 7, versículo 23 ao 25. Segundo, pelo pecado, todos os homens são passíveis de condenação. Todos nós éramos filhos da ira por natureza. Efésios 2, versículo 3. E a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Quem não crê já está condenado. João 13:18. Ele está em um estado de condenação ao lado daquilo que a incredulidade trará sobre ele. E aquele que não crê, somente ele permanece à ira. Ele era um filho da ira por natureza e continuou assim na incredulidade. A ira de Deus se apodera dele como sua habitação e morada. Toda boca deve ser calada, pois todo mundo se tornou culpado. Todos pecaram e mereceram da glória de Deus e são desagradáveis ao julgamento de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 19 ao 23. Terceiro, alguns homens foram, são e serão condenados pelo pecado. Todos, exceto aquele que condenam e condenarão o pecado e a si mesmo pelo pecado. Se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados pelo Senhor. Caso contrário, ai de nós. Quando nosso Salvador enviou seus discípulos para pregar, ele disse: vá, pregue o evangelho, aquele que crê será salvo. Marcos 16:16. Sim, mas se eles não acreditarem, o que diremos então? Porque nesse caso, diga a eles, aquele que não crê será condenado. Agora, esta é a grande verdade do evangelho, que aquele que não crê será condenado, como isto é, que aquele que crê será salvo. O céu e a salvação não são mais certamente prometidos a um do que o inferno, e a condenação são ameaçados e será executado no outro. Amplo e é o caminho que leva a essa destruição. Há tantos caminhos para ele quanto há pecados, mas a impenitência e a incredulidade são a estrada principal, o caminho batido em que multidões vão para o inferno. Quarto, a condenação é o maior mal de sofrimento que pode acontecer ao homem. É o maior castigo que Deus inflige. Esta é a ira de Deus ao extremo, é sua vingança. Quem conhece o poder de sua ira? Nenhum, mas malditos. Ser condenado é miséria total, para sempre. Isso ficará mais evidente quando examinarmos o que é a condenação. Pode ser considerado de duas maneiras. Primeiro, privativamente como uma punição de perda. Segundo, positivamente como castigo do sentido. Temos o exemplo de ambos em Mateus 25, versículo 41. Então dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim. A condenação privativa para o fogo eterno. A condenação positiva. Assim, o pecado é negativamente não fazer o bem e positivamente fazer o mal. Assim, a condenação é uma negação do bem e uma imposição do mal aos pecadores. A salvação é a remoção do mal e adepto à obtenção e o gozo do bem. É expresso de ambas as maneiras em João 3,16. Deus enviou o seu Filho ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação positiva. Da mesma forma, a condenação dos pecadores é negativa e positiva. Do texto acima, Mateus 25:41, podemos observar primeiro quem deve ouvir e sofrer esta condenação, ou seja, os que estão à sua esquerda, os bodes, os pecadores ou os que praticam a iniquidade, como está em Mateus 7, versículo 23. Segundo, a sentença ou condenação em si. Afasta-te de mim. Ai de vós, diz Deus, quando eu me afastar de vós. Oséias 9, versículo 12. Mas será, quando os pecadores tiverem de se afastar de Deus. É digno de comentário que o castigo responde e é chamado pelo nome de pecado. O que é o pecado senão um afastamento de Deus? E qual é a condenação dos pecadores senão o afastamento de Deus? É como se Deus lhe dissesse: você gostou de partir enquanto viveu, agora afaste-se de mim. Você não queria nada de mim nem da minha companhia, agora eu não vou nenhum de você, o seu. Afaste-se de nós, é o clamor dos pecadores a Deus. Jó 21:14. Afaste-se de mim, será o clamor de Deus aos pecadores. Terceiro, o estado em que os pecadores estarão quando receberem esta condenação. Serão amaldiçoados. Deus não os enviará em paz.
ou os abençoará antes de partirem, mas eles devem partir com a vingança e uma maldição em suas costas. Eles amaram a maldição, e a maldição será para eles. Todas as maldições do livro de Deus cairão sobre eles. Quarto, o tormento que eles devem sofrer é o fogo. Na verdade, é fogo eterno, aceso e mantido pela ira de Deus. Quinto, a companhia deve ser ter. Este não será senão o diabo e seus anjos. Para comentar isso brevemente, é como se os pecadores dissessem a Deus no dia do julgamento: Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha piedade de você. Diz Deus: não terei piedade de você. Houve um tempo em que você poderia ter misericórdia sem julgamento, mas agora você terá julgamento sem misericórdia. Parta. Se eles implorassem e dissessem: Senhor, se devemos partir, que seja do teu trono de julgamento, mas não de ti. Não, diz o Senhor: afaste-se de mim, afaste-se da minha presença, na qual há alegria. Parta e vá para o inferno. Senhor, dizem eles, vendo que devemos ir, abençoa-nos antes de irmos, para que tua bênção esteja sobre nós. Oh não, diz Deus, vá com uma maldição. Parta, malditos. Ó Senhor, se devemos sair de ti, não vamos para o lugar de tormento, mas designemos algum lugar, senão de prazer, então de felicidade. Não parta para o fogo, chamas ardentes e atormentadoras. Ó Senhor, se no fogo, que seja apenas por um pouco de tempo, que o fogo logo se apague, ou nós logo apagaremos, pois quem pode habitar em chamas eternas? Não, nem você nem o fogo conhecerão um fim. Ir para o fogo eterno. Senhor, então que demore muito antes de irmos para lá. Não parta imediatamente, a sentença será imediatamente executada. Ah, Senhor, tenhamos pelo menos uma boa companhia que tenhamos pena de nós, embora não possa nos ajudar. Não, você não terá nada além de demônios atormentadores, aqueles a quem obedecestes quando eram tentadores, sereis como algozes. Que miséria o pecador trouxe ao homem, para trazê-lo para ouvir esta terrível condenação. Agora, considerar em detalhes a condenação privativa e positiva. Primeiro, condenação privativa. Esta pena de perda não será a menor praga do inferno do pecador. Ele será privado de todo bem para nunca mais desfrutar de um bom dia ou de uma coisa boa. Quando o homem é condenado, ele pode dizer adeus a todo bem. Lucas 16:25. Mas vamos aos poucos, passo a passo. Maldito pecador será despido e privado de todas as coisas boas que tiveram nesta vida. Homens ímpios são chamados de homens deste mundo. Salmo 17, versículo 14. Eles têm sua porção e desolação nesta vida. Muitos deles se saem bem e prosperam neste mundo. Eles têm casas imponentes, mesas luxuosas, xícaras cheias, camas macias, passeios agradáveis e jardim encantadores, cheio de fruta e flor perfumado. Eles se sentam na extremidade superior e têm a grande e elegância deste mundo. Mas quando vieram para serem condenados, nem riqueza, nem honra, nem prazer os acompanharão. Os homens maus se contentariam com o bem que têm se puderem tê-lo sempre. Se, como Dives, ele pudesse se vestir de púrpura e linho fino e se alimentarem deliciosamente para sempre, eles diriam: feliz é aquele povo que está em tal caso. Salmo 114:15. Mas essa vã felicidade mesquinha como é, eles devem se separar para sempre e dar a Deus para o bem de tudo e para o bem deles. Quando os demônios levarem suas almas, de quem serão todas essas coisas? Lucas 12:20. Nenhum deles, pois todos devem ser deixados para trás. Eles não podem levar consigo uma gota de água para esfriar a língua. Ter uma porção deste mundo pode ser uma misericórdia, mas ter o mundo por uma porção é uma miséria. Ter todas as coisas boas nesta vida e somente para esta vida é realmente uma miséria. Você não será mais vestido com seda. Você comerá a gordura e não beberá mais o doce. Objeção. Os próprios santos devem ser separados dessas coisas também. Resposta: isso é verdade, mas eles terão coisas melhores no lugar dele. O pecador impenitente vai de todo o seu bem para todo o mal, mas o santo vai de todo o seu mal para todo o bem. Quem não se separaria de contadores por ouro, ou como o mundo para o céu? Isso um santo faz e é uma boa troca, eu acho. Mas quando o homem deve se desfazer de todas as suas joias, todas as suas coisas finas, seu vinho e música, e as delícias dos filhos dos homens, e não tem nada de bom deixado dele, quão triste é a sua condição.
B. Os pecadores devem se separar não apenas dessas coisas, mas também da alegria, prazer e deleite que tiveram delas. Essas coisas boas de que serão privados são muito valiosas para o uso e conforto delas. O homem rico, em Lucas 12, não se alegrou por ter muitos bens, mas porque esperava dele facilidade e alegria. Os ímpios passam seus dias em alegria. Jó 21:12. Se divertem muito com isso, como pensam. Eles cantam um carinho o dia todo e se refrescam com canções que agradam. Eles cantam para a vida. E embora essa brincadeira e alegria sejam uma miséria em si, pois que miséria mais verdadeira existe do que uma falsa alegria, ainda é o melhor que eles têm neste mundo. Mas mesmo isso deve ser separado. Este recripar de espinho se apagará e sua alegria terminará em aflição, sua alegria em tristeza e sua luz nas trevas. Isso aumentará sua dor no inferno por terem sido tão felizes na terra. Quando este dia mal chegar, eles dirão que não há prazer em relembrar seus velhos tempos. Parece que estava relutante em pensar, e então Abraão disse: Filho, lembre-se. Mas era uma lembrança triste lembrar que as coisas boas estavam perdidas e se foram para sempre. Eles dirão então como Adão: Ó minha alma, pobre alma, tu rirás e brincarás e não brincarás mais. Eles devem sofrer a perda de toda a sua paz. É verdade, os ímpios não têm paz real e sólida aqui, pois não há paz para os ímpios, diz meu Deus. Isaías 48:22. Mas eles têm o que eles chamam de paz. É que para eles, em vez de paz, isto é segurança e estupidez, uma consciência cauterizada e entropecida, por isso pensam que estão em paz, mas quando eles vierem para o inferno, tudo será diferente. A consciência que foi cauterizada como por um ferro em brasa que sentirá as chamas ali e ficará alarmada com isso. Aqueles que não encontraram problemas aqui serão consumidos com terrores lá. Não há consciência cauterizada no inferno, eles são todos ternos e sensíveis lá. A consciência despertará e se levantará como um leão ou rodear como um verme. Eles não terão mais o pequeno conforto de esconder sua dor como costumavam fazer aqui. Os pecadores então devem perder as esperanças que tinham do céu. Os homens ímpios não têm motivo para esperar pelo céu e ainda assim eles esperarão, embora contra a esperança, como Abraão e os homens bons esperaram contra a esperança quando tem a promessa de Deus. Apesar das ameaças de Deus, os ímpios construirão suas esperanças tão alto quanto o céu, mesmo que construam na areia e sem fundamento. Mas sua queda será grande, das esperanças do céu para o inferno. A esperança do povo de Deus impede que seu coração se quebre e nunca será envergonhado. Mas essa esperança dos pecadores quebrará seu coração no inferno, pois lá será envergonhado. Quando o ímpio morrer, sua expectativa perecerá, e a esperança dos homens injustos perecerá. Sua esperança será como a entrega do Espírito. Jó 11, versículo 20. A esperança do hipócrita perecerá, e sua confiança será como uma teia de aranha. Ele se apoiará em sua casa, mas ela não ficará de pé. Ele a segurará, mas não durará. Jó 8, 13 ao 15. Onde estará a esperança do hipócrita quando Deus tirar sua alma? Será que Deus ouvirá seu clamor quando o problema vier sobre ele? Não, ele não vai. Eles devem sofrer a perda de toda boa companhia. Eles não terão mais a companhia de um único homem bom. Neste mundo, os ímpios se saem melhor do que o povo de Deus está entre eles. Embora eles os desprezem e zombem dele e pensem que não são dignos de viver, Deus não os assegura que o mundo não é digno deles. Hebreus 11, 38. Verdadeiramente eles são bons demais para este mundo. Agora, embora os ímpios considerem a vida dos homens bons e santos como loucura, quando eles vierem a morrer, eles ficarão felizes de todo o coração se suas almas estiverem em condição tão boa quanto as dos justos após a morte. Balaão, aquele miserável ímpio que amou o salário da injustiça e viveu na injustiça todos os seus dias, mesmo ele poderia desejar morrer a morte do justo e seu último fim. O hebraico é seu estado posterior, pode ser como o dele. Números 23, versículo 10. Naquele tempo, os ímpios ficariam contentes em agarrar a saia de um judeu, isto é, aquele que é tão interiormente, e dizer: nós iremos com você porque Deus está com você. Romanos 2:28, Zacarias 8:23. Mas eles encontrarão um grande abismo entre eles. O céu não terá nenhum dos ímpios, nem o inferno terá nenhum de justo para segurar. Os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Salmo 1, versículo 5. Aqui embaixo eles podem se aglomerar os maus entre os bons, mas daqui em diante Deus os descobrirá e os separará. Embora agora muitos pecadores possam se separar do mundo,
para se unirem aos santos, então Deus os separará dos santos e os unirá aos pecadores e demônios. Eles serão excomungados da sociedade dos santos e entregues a Satanás. O carrasco da ira e vingança de Deus não terão companhia senão a maldita tripulação. Eles devem estar sem o céu que eles esperavam, não apenas sem suas esperanças do céu. Desistir de suas esperanças de posse do céu não teria sido perda, mas ganho. Mas separar-se de suas esperanças e também do céu é uma dupla perda. Qualquer que seja a porção dos santos, eles devem ficar sem ela e não compartilhar dela nem um pouco. E embora talvez com alguns pensam, os ímpios possam ter permissão para olhar para o céu, como Lázaro no seio de Abraão, será apenas para aumentar a profundidade de sua miséria, deixando ver que eles privaram por seu pecado. Perder o céu é perder um reino e uma glória, mais digno e mais glorioso do que todos os reinos deste mundo e suas várias glórias juntas. É se separar do descanso, ou sabatismo, como é chamado, sábados que eles não se importam então enquanto vivem, ou o descanso que eles terão quando morrerem. Eles se gloriaram em sua glória neste mundo e no mundo vindouro terão vergonha suficiente, mas nenhuma glória. O pensamento de que eles serão felizes, embora apenas na imaginação, que os outros são realmente felizes para sempre, enquanto eles próprios são excluídos de qualquer participação em qualquer felicidade, isso os cortará no coração. Eles devem sofrer a perda do próprio Deus, que é o céu. Todas as coisas boas são como uma gota no oceano em comparação com ele. A quem tenho do céu senão a ti. Salmo 73, 25. Como se todo o resto não fosse nada, se um santo fosse para o céu. Neste mesmo dia, ele diria como Absalão: porque subi e não posso ver o rosto do rei. 2 Samuel capítulo 14 e 32. Esta será a miséria das misérias para os condenados, que eles devem se afastar de Deus, em cuja presença somente há alegria e prazer para sempre. Eles não devem mais ver seu rosto, a não ser que o vejam franzido a testa para sempre. O povo bom se entristeceu mais pelas palavras que Paulo falou, para que não viessem mais seu rosto. Isso ferirá o coração dos pecadores, que eles não devem mais ver o rosto de Deus, não mais sua bondade, não mais sua paciência, não mais sua misericórdia. Quando Caim, que é um tipo disso, foi expulso e banido da presença do Senhor, ele clamou de seu castigo, era intolerável. Gênesis 4, versículo 13. Eles continuarão totalmente capazes de qualquer alteração para melhor. Isso faz do céu tanto o céu, que é sempre assim, e da mesma forma o faz do inferno tanto inferno, que é sempre assim. Neste mundo há uma porta de esperança, um dia uma oferta em meios de graça, espaço para arrependimento, um mediador no céu, um Deus paciente e uma possibilidade de ser abençoado. Uma vez condenado, a porta está fechada e é em vão bater. O dia, as ofertas e os meios da graça estão ao fim. Não há espaço para o arrependimento. A longanimidade de Deus não sofrerá mais. A mediação de Cristo Jesus terminou. Não há possibilidade de consertar a condição de alguém. Devemos ouvir as palavras dos sábios. Tudo o que a tua mão achar para fazer, faça-o com a tua força, pois não há obra na sepultura para onde vais. Eclesiastes 9, versículo 10. Pense nisso, pobre pecador. Pense nisso a tempo antes que seja tarde demais. Pois se você morrer em seus pecados, embora você deva chorar no inferno, isso não lhe fará bem. Deus não conhecerá nem ouvirá seu clamor, mas rirá da sua calamidade e zombará de você em meio aos seus tormentos. Eu agora lhe mostrarei brevemente a parte privada da condenação, que os homens maus devem se separar de todos os seus bens, alegrias, paz, esperança e boa companhia, tudo o que lhe valeu um bom lugar neste mundo e no céu. E o que é mais doce e o pior de tudo, eles devem se separar do próprio Deus e ser totalmente capazes de estar em melhor condição. E o que você acha agora? Não é o pecado excessivamente pecaminoso que separa o homem de todo bem passado, presente e futuro? Se fosse apenas do bem passado, o que Adão gozou no paraíso, ou apenas do bem presente, como os homens neste mundo poderia ser melhor suportado. Se o futuro e a eternidade estivessem garantidos, seria bom. Mas o pecado pecaminoso cortou o paraíso, de modo que nenhum de nós jamais esteve no Éden desde que viéssemos ao mundo. Ter estagrado, amargurado e envenenado como a maldição todos os prazeres temporais presentes, de modo que eles provam satisfação para ninguém, mas vexações para todos. No entanto, de natureza tão maldosa e maligna é o pecado, que reserva o pior para o final, ou seja, o inferno e a condenação. E será pior para nós na eternidade do que foi no tempo. Para tornar isso ainda mais evidente, passo a considerar a segunda parte da condenação. Condenação positiva. Isso as escolas chamam justamente o castigo do sentido.
Se não fosse por isso que os homens sentiriam tanto sua perda quanto seu ganho. A dor que ganharam por seus pecados, a condenação pareceu ser apenas um sonho ou uma imaginação. Mas seu sentido, bem como seu entendimento, sentimento e fantasia, lhe dirão que coisa terrível é ser condenado. É uma coisa que nenhum desejo com toda a minha alma, que nenhum de vocês possa saber, a não ser por ouvir falar. E desejo ouvir sobre isso possa ser um meio de impedir que você assinta. Mas o que devo fazer? Quem não esteve no inferno pode dizer o que é o inferno? Quem diria lá para descobrir o que é? Certamente os olhos não viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem imaginar o que Deus preparou para os que o amam, e assim também para os que o odeiam, isto é, para os pecadores impenitentes. É o desígnio e obra do pecado tornar o homem eternamente miserável e desfazê-lo, alma e corpo, para sempre. Para melhor representar este estado deplorável e lamentável miséria, examinarei as Escrituras e me esforçarei para entender a profundidade das expressões usadas ali. Assim podemos aprender o que é a condenação e disso a pecaminosidade do pecado. Em primeiro lugar, apresentarei 3 proporções. A punição que os pecadores devem sofrer será tal estado de miséria que todas as misérias desta vida não podem ser comparadas a ela. Eles não são nada para isso. Se você pegar as escórias de todas as misérias desta vida e deixar extrair uma essência, o próprio espírito das misérias, como os homens tiram a essência das boras de vinho e cerveja, ele ficará infinitamente aquém dessa miséria que é condenação. As queixas e as doenças e tormentos que os homens sofrem ou podem sofrer nessa vida são como picadas e pulgas para ela. Arrancar o olho direito ou cortar a mão direita seria um prazer e uma recreação em comparação com um ser condenado no inferno. Mateus capítulo 5, versículo 30. Uma febre ardente não é nada comparada a uma queimadura no inferno. De fato, para fazer uma declaração abrangente e mais verdadeira de todas as misérias que foram sofridas por todos os homens no mundo estivessem unidas e centradas em um homem, não seria nada para o inferno. O inferno seria uma espécie de paraíso se não fosse pior do que o pior deste mundo. Há um estado bastante contrário ao que os santos desfrutarão na eternidade. Seus diferentes estados são expressos em termo diferente. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16:16. A condenação e a salvação são estado contrário. Um é um estado de todo mal e de todo mal, o outro tudo de bom. Os ímpios irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. A vida que os santos obtêm, os pecadores a perdem, e da miséria da qual os santos são libertados, os pecadores são entregues. Tal diferente quanto a tristeza é da alegria, como o tormento é do descanso, como o terror é da paz, tão diferente é o estado dos pecadores daqueles dos santos no mundo vindouro. Este estado de condenação dos pecadores não admitiria alívio. Será castigo sem piedade, miséria sem piedade, tristeza sem socorro, choro sem consolo, tormento sem tranquilidade. O pecador não pode esperar alívio de Deus, pois Deus o julga e condena. Nenhum de consciência, por isso, o acusa e o repreende. Nenhum do demônio, pois ele o atormenta. Nenhum de esperança, por isso, o afastou dele. Nenhum de tempo, pois este estado é para sempre. É um estado de toda miséria e não tem consolo, nem mesmo uma gotinha de água para esfriar a língua. É miséria, nada além de miséria. Assim como o pecado é todo pecado e nada além de pecado. Considerarei o estado da condenação dos pecadores em detalhes sobre 6 tópicos. Primeiro, os próprios tormentos e os tipos dele. Segundo, a quantidade e qualidade dele. Terceiro, a duração, os algote ou agressão dele, os agravos dele. Em sexto, os efeitos dele. No momento em que eu colocar isso diante de você, espero que você conclua e grite: ó pecado pecaminoso, que coisa é o pecado? E quem iria pecar este ritmo e ir a uma despeça tão grande para se condenar? Primeiro, os tormentos do inferno. Sobre esse título, considerarei o lugar com seus nomes e a própria coisa. O lugar com seus nomes em geral, e com mais frequência é chamado de inferno, o lugar e o elemento do tormento. Este é o encontro geral para os ímpios após o dia do julgamento. É como expressar o horror de qualquer condição ou coisa juntando o nome do inferno a ela. Assim como para significar a excelência de uma coisa, o nome de Deus e o céu estão unidos a ela. Por exemplo, os cedros de Deus. Primeiro, o inferno é um lugar e um estado de tristeza. As maiores dores são chamadas as dores do inferno. Segundo Samuel 22:6. Assim como as alegrias do céu são as maiores alegrias, as tristezas do inferno são as maiores. Segundo, é um lugar e estado de dor, muito além daquele de uma mulher em trabalho de parto. As dores do inferno se apoderaram em mim.
Não há facilidade no inferno. Terceiro, a destruição se une a ela. Estar no inferno é ser destruído. O inferno é a destruição. Estão diante do Senhor. Provérbios 15, versículo 11. Ele pode destruir corpo e alma no inferno. Mateus 10 e 28. Quarto, é um lugar e estado de fogo de indignação ardente. Aquele que chama seu irmão de tolo sem motivo e com ira precipitada corre o risco do fogo do inferno. Mateus 5:22. E a pior das chamas. Lucas 16. Quinto, há condenação nele e atribuída a ele. Como você pode escapar da condenação do inferno? Mateus 23 e 33. Sexto, tormento é atribuído a ele. É chamado de lugar de tormento. Lucas 16 e 28. Assim você vê que tipo de lugar e condição é o inferno. É tudo isso e muito mais do que essas palavras podem expressar ou do que você pode conceder a partir dessas expressões. Consideremos agora os nomes dados ao lugar do inferno. Primeiro, o inferno é chamado de prisão. O céu é estabelecido por coisas atraentes e deliciosas, e da mesma forma, o inferno é estabelecido por aquilo que é desagradável e repugnante. Uma prisão é uma dessas coisas e por isso o inferno é chamado de prisão. Prisões e cadeias comuns são os piores lugares para se viver, mas o inferno é pior do que a pior das prisões. Segundo, o inferno é chamado de poço sem fundo. Apocalipse 9, versículo 11. O diabo é o anjo do abismo. Este é um poço no qual os pecadores devem cair e está sempre caindo por não a fundo. Terceiro, o inferno é chamado de fornalha de fogo. E isso é uma coisa terrível. A fornalha de Nabucodonosor era terrível, especialmente quando aquecida 7 vezes mais do que o habitual. Mas o inferno é uma fornalha de fogo pior. Não devorá-los, mas atormentá-los e fazê-los chorar e ranger de dentes. Quarto, é chamado de lago de fogo que arde em que enxofre. Apocalipse 21, versículo 8. Certos povos ali nomeados terão sua parte e porção no lago que arde com fogo e enxofre. Eles sempre estarão sobre a cabeça e ouvirão neste lago, mas nunca se afogarão, sempre queimando, mas nunca reduzida a cinza. Eles serão nisto como a sarça ardente que foi queimada com fogo, mas não foi consumida. Assim como a igreja estava na terra, os pecadores estarão no inferno. Chama-se escuridão total exterior, mesmo que queime com fogo e enxofre, essa chama a administração, o calor da ira, mas não a luz da consolação. A escuridão é uma coisa terrível, mas estar no fogo na escuridão, será atormentado em chamas e ainda na escuridão. Quão sombrio deve ser isso? Amarre-o de pés e mãos e lance-o nas trevas exteriores. Mateus 22 e 13. Assim será em vão pensar em fazer resistência, pois você estará de pés e mãos amarrados e também estará na escuridão. De fato, é chamado de cadeias de trevas e escuridão para sempre. A coisa em si mesmo é inferno. Consideramos a própria coisa com seus nomes, pois como o seu nome é assim, o nome mais comum e usual desta punição é condenável, que é uma palavra terrível. Quem sabe o quanto isso significa? Fará tremer o coração mais robusto, o semblante mais conflitante cair, a coragem mais ousada a fracassar quando sentirem isso. Se sua ira se acender apenas um pouco, é terrível, quanto mais é assim. Então, quanto deve ser a ira ao extremo? Pois é contrário a ser salvo ao máximo. Em particular, é chamado primeira destruição, ou seja, é uma destruição moral, não do ser do homem, mas de seu bem-estar. Eles serão tomados, destruídos e perecerão totalmente, e eles serão punidos com destruição eterna da presença do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 ao 9. Teria sido melhor para eles que nunca tivesse nascido, ou se nascido que nunca tivesse morrido, ou se morresse se nunca tivesse ressuscitado, do que serem assim destruídos. Ser banido de Deus e da vida é a pior morte. Segundo, é uma maldição. É estar em um estado amaldiçoado sobre a maldição de Deus. Deus não apenas diz: afastai-vos de mim, afastai-vos malditos. Mateus 25, 41. Não há a menor dose de bênção ou bem-aventurança nesse estado. Se tantas maldições pairaram sobre os judeus enquanto estavam na terra, quando eles continuaram em suas impenências, Deuteronômio 28, 16 ao 20, quão cheio de maldição é esse estado de condenação. Este vale de Geion é um monte Ebal, um monte das maldições, Deuteronômio 27, 13. Terceiro, a condenação é chamada de segunda morte, Apocalipse 21, versículo 8. Será uma morte estranha e milagrosa, uma morte viva, uma morte que nunca morre, uma mortalidade imortal. Aqueles cuja porção é esta morte viverão, e a morte será uma porção por toda a vida. Quarto, é um estado de vergonha e desprezo.
Não há quase nada neste mundo que estejamos menos dispostos a sofrer do que a vergonha. Embora um ladrão não tenha medo de roubar, quando é preso tem vergonha. Vergonha, confusão e desprezo serão seu destino. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, versículo 2 ao 3. Segundo, a quantidade e a qualidade dos tormentos do inferno e da condenação. Estes serão extremamente grandes e terríveis, eles serão universais e serão sem intervalo. Eles serão extremamente grandes e terríveis, são tais que farão tremer e estremecer os corações mais fortes. Se a escrita na parede causou uma mudança no semblante de Belsazar e perturbação em seus pensamentos, de modo que as juntas de seus lombos se soltaram e seus joelhos bateram um contra o outro, que comoção e tremor de coração será o dia da ira e vingança de Deus produzem. Você encontrará um exemplo disso em Apocalipse 6, versículo 15 ao 17, onde não apenas servos, isto é, pessoas de almas pequenas e insignificantes, mas homens grandes e poderosos, capitães e reis da terra, isto é, pessoas de grande alma que fizeram tremer a terra, se esconderão em covas e rochas e dirão aos montes: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, por causa do grande dia do seu vem, a ira, e quem poderá substituir? Não é de admirar que os escravos tenham um coração fraco e fujam, mas que os homens de força e poder fujam e se escondam. Isso é estranho, mas você vê que é da ira, embora seja apenas a ira de um cordeiro. Então, o que lhe farão quando ele se levantar e rugir como o leão da tribo de Judá? É o dia da ira, que o terrível dia do Senhor, é o dia da vingança, que é implacável, pois Deus, que agora está ouvindo a oração, não poupará seu clamor, nem mesmo que clamem: Senhor, Senhor. Deus sempre age como Ele mesmo, como Deus. Quando Ele mostra misericórdia, como Deus de toda graça, que é rico em misericórdia e ama com grande amor. Quem conhece o poder de sua raiva? Nenhum, mas malditos. O sentido disso é que a terrível recepção do julgamento e a indignação ardente fazem uma espécie de inferno tão terrível cair nas mãos de Deus vivo, quando Ele age como Deus de vingança. Como o apóstolo fala nos versículos 30 e 31, quão terrível seria então estar no próprio inferno, sobre as torturas de sua ira, executada para sempre? Como o homem é, assim também a sua força, e apenas um jogo para ser chicoteado por uma criança, mas ser açoiteado por um homem ou um gigante cujo dedo mindinho é mais pesado que o lombo de outro, quão doloroso deve ser. A vara é para as costas do tolo, mas quando se transforma em escorpiões e o próprio Deus aplica golpes sem misericórdia ou piedade, quão atormentador será. Uma pedra tirada de um barco fraco não atingirá muito forte, mas quando a mão e o braço de Deus lançarem do céu aquela ira que agora é apenas ameaçada contra os homens ímpios, e o transformará num inferno, como um homem poderoso lança um ar sobre seus ombros, como os afundará no inferno profundamente. Os tormentos do inferno serão universais. Primeiro, os próprios tormentos serão universal. Não será apenas os dois tormentos, mas todos os tormentos unidos. O inferno é o próprio lugar do tormento. É o centro de todos os castigos, tristeza e dor, ira e vingança, fogo e escuridão. Eles estão todos lá, como já mostramos. Se um homem sofre tanto com a doença, o que significaria uma complicação da doença? Se um castigo, a tortura ou alguma outra tortura é tão atormentador, o que seria tudo ao mesmo tempo? O que será então o inferno? Segundo, as pessoas a quem esses tormentos serão infligidos serão universalmente atormentadas, não apenas uma ou duas partes de pessoa, mas toda a parte. Todo homem pecou e todo homem terá tormento. Não a alma sozinha ou apenas o corpo, mas a alma e o corpo depois da ressurreição e do juízo. Todos os membros do corpo fora instrumentos de injustiça e, portanto, todos os membros serão punidos. Assim como o homem está contaminado desde o alto da cabeça até a planta do pé, assim ele está afligido. Os sentidos aos quais os homens se entregaram e gratificaram se encherão de dor e tormento. Isso será totalmente contrário àquele prazer com as quais eles foram gratificados neste mundo. O olho que tanto se deleitou e se enamorou da beleza não verá nada além de demônios feitos e bruxa deformada, desgraçados, malditos. E o ouvido que se deleitou com muitas músicas e canções de amor, o que ouvirá senão gritos horríveis e ranger de dentes, os uivos de demônios malditos. O cheiro que foi gratificado com botões de rosas e perfumes doces não terá aromas agradáveis, mas enxofre desagradável e um fedor. O sabor que se refrescou
Ao comer a gordura e beber o doce, não deve ter nada além dos restos do cálice da ira de Deus. O toque e o sentimento serão então sensíveis, não as coisas finas e cerdodas, mas a chama ardente e indignação. A alma e todas as suas faculdades não seriam melhor. A mente será atormentada pela compreensão da verdade com a força terrível. Aquilo que ria como tolice, então descobrirá a verdade pela perda disso, isto é, a felicidade do Evangelho. A consciência será como uma víbora urticante, um verme rodeador. A vontade ficará aborrecida porque há tanto tempo tem seu próprio caminho. Aqui os homens pensam que é uma coisa sempre ter suas vontades, mas lá eles acharão uma coisa diabólica. Esses tormentos serão sem intervalo. Eles serão atormentados dia e noite, eles não terão descanso. Nesta vida, não sono é apenas um paratente para o cuidado, a tristeza e a dor, mas ali não haverá sono. O Deus que executa a ira e aqueles sobre quem a ira é executada não cochilam nem dormem. Aqui eles podem ter algum intervalo e algum momento de santidade e loucura, mas lá haverá noite continuamente para vexame de coração. Não posso ir mais longe sem implorar a você, quem quer que seja que está lendo isso. Você precisa de algo mais para dissuadi-lo de continuar no pecado, que é o caminho para a condenação do que o pensamento da condenação. E que condenação que está no fim do caminho do pecado? Por amor de sua alma, ouça e tema-o e não faça mais maldade. O que? Você será amaldiçoado? Você não pode pensar com calma ir para o inferno? Você não tem piedade de sua preciosa alma? Se você fosse da leitura do inferno para o inferno, certamente diria: ouvi um profeta, e não acreditaria, mas agora sinto. Pense nisso e também no que se segue. A duração desses tormentos serão para sempre. Mesmo que eles fossem grandes, universais e por um tempo sem interrupção, ainda assim, se você soubesse que eles teriam um fim, isso seria um conforto. Mas aqui está a miséria disso. Eles serão hoje como foram ontem e para sempre. Como eram no princípio, serão sempre e para sempre. Será sempre o mesmo e não aumentará. Este é o daí o mundo, o inferno dos infernos, que é aí e inferno para sempre. Depois que os pecadores estiverem no inferno por milhões e milhões de anos, o inferno será tanto inferno quanto era no início. O fogo que queima nunca será apagará, e o verme que rói nunca morrerá. Essas coisas são repetidas 3 vezes por nosso Senhor e Salvador em um capítulo. Será uma miséria duradoura na verdade eterna. É castigo eterno e fogo eterno. Mateus 25, versículo 41 a 46. Quarto, devemos agora considerar os algões, os inflitores desses tormentos. Estes são o diabo, a consciência, e o próprio Deus atormentará os condenados. O diabo, o tentador, será o atormentador. Ele não só será atormentado por demônio, mas por demônio. Serão entregues aos carcereiros, aos açougues. Assim também vós fará meu Pai Celestial. Mateus 18, versículo 34 ou 35. Isto é, entregá-lo aos açougues. Quando a igreja excomunga, que é um símbolo disso, entrega a Satanás. E quando Deus excomunga, ele será entregue ao diabo, dizendo: toma o carcereiro, e atormenta. O apóstolo achou uma grande miséria cair nas mãos de homens irracionais e, portanto, ele ora e implora as orações de outro contra isso. Mas se as ternas misericórdias dos ímpios são crueldade, quais são as crueldades do diabo e seus anjos, especialmente quando Deus entrega os homens a suas mãos? Que miséria é cair nas garras do diabo, ser atormentado pelo diabo. Se ele faz tanto agora por permissão, o que ele fará por comissão quando não estiver sob restrição? Pelo que ele faz agora, podemos muito bem adivinhar o que ele provavelmente fará então. Há muitos exemplos de sua malícia, raiva e poder. Vamos pegar um ou dois. Lemos sobre alguém possuído de um espírito imundo. Onde quer que este espírito leve, ele o rasga, que espuma, arranque os dentes e definha. Marcos 9, versículo 17 ao 22. Quando ele entregou na presença de Cristo Jesus, ele o rasgou, que ele caiu no chão e charfundou espumando. Muitas vezes ele o lançava no fogo e na água para destruí-lo. Você sabe também como o diabo lida com Jó e foi até o limite de sua comissão e quase prevaleceu, pois ele o trouxe para amaldiçoar o dia, pois ele trouxe, embora ele não amaldiçoasse a Deus. Se agora, enquanto ele ainda está acorrentado e sob extinção, o diabo pode fazer tanto para atormentar um homem, quão triste é provável que seja com os homens quando o diabo os tiver em suas mãos por comissão de Deus. Quando Deus disser: leve o diabo, leve o carcereiro para o fogo com ele, faça o seu pior com ele. Quem pode resistir à ira e à inveja do diabo quando ela for aguçada por uma comissão de Deus? Pecado pecaminoso que assim entrega o homem ao diabo. A consciência é o segundo agroz.
Refiro-me à consciência reflexa, acusadora e repreendedora. De certa forma, este é um tormento maior do que qualquer outro que o diabo possa infligir, porque a consciência está dentro de nós enquanto o diabo está fora de nós. O que está dentro tem a maior influência sobre nós, seja para conforto ou para tormento. O verme que nunca morre está dentro de um homem. Seria uma coisa terrível ser um comício de vermes, estar continuamente aflito e aborrecido com o rei dos vermes. Mas esse verme rói o espírito que é mais tórnio do que a menina dos olhos. Um espírito ferido que pode suportar. Judas afundou sobre o peso e o fardo disse muito mais. Mas se a consciência é tão terrível quanto despertada aqui, o que será quando o homem estiver totalmente convencido e tiver todos os seus pecados colocados em ordem diante de seu rosto? Salmo 50, versículo 21. Como a consciência açoitará o homem então? Será como quando os professores calculam os crimes de seus meninos? Primeiro por isso, depois uma chicotada, em seguida para isso, depois como chicote, e assim por diante. Então a consciência dirá: a salvação foi apresentada, a graça foi oferecida, e então ela o açoitará por negligenciar uma salvação tão grande e transformar a graça em libertinagem. Em seguida segue a próxima carga. Diz a consciência: você sabia que o salário do pecado é a morte e que o julgamento de Deus é justo, e ainda assim você faria tais coisas. E então a consciência fere e atormenta, chicoteia e açoita. O próximo ponto: depois que você vomitou sua poluição e foi lavado de sua imundice, você voltou como um cão ao seu vômito e como a porca ao seu atoleiro na lama. E então ele chicoteia, volta novamente. Se um homem fosse preso falsamente, isso seria alguma mingatação, algum alívio. Mas quando o homem se condena e descobre que sua perdição é dele mesmo e que sua própria maldade volta para ele, isso será aguilhão da morte e condenação. Deus atormentará não apenas o diabo e a consciência, mas o próprio Deus. Embora nesta vida Deus lhe permita ser pressionado com seus pecados, assim como um carro de feno é pressionado com feixes, ainda assim no final ele mostrará seu poder em vingar-se em todos os homens ímpios. Agora ele parece ter pés de chumbo e ser tardio em irar-se, mas então se descobrirá que ele tem mãos de ferro. Aqui Deus é paciente e se ele julga. Ainda no meio do julgamento ele se lembra da misericórdia. Ele não trata os homens como sua maldade merece, mas então ele será extremo ao punir. O próprio Senhor fará chover sobre os ímpios pecadores fogo e enxofre e uma terrível tempestade. Esta será a porção do seu cálice do Senhor. Beberão do vinho da ira de Deus, derramarão se mistura no cálice de sua ira. Serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos do Cordeiro. Às vezes, quando os juízes suspeitam que seus oficiais não executarão o julgamento adequadamente, eles os farão na presença deles, com todo o tribunal e a imprensa assistindo. Assim será com o pecador e a fumaça do seu tormento sobre para todo sempre, e eles não têm descanso nem de dia nem de noite. Os agravantes desse tormento devem agora ser considerados. O pecado foi agravamento e assim será um tormento. Haverá grau de tormento, embora seja intolerável para todos. Ainda assim será mais tolerável para alguns do que para outros. Mateus 11, 21 ao 24. Em certo caso, o tormento será agravado. Aqueles que viveram muito tempo em pecado, quanto mais tempo os homens viverem em pecado na terra, maior será o seu tormento no inferno. O pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ele tem por muito tempo atesourado a ira para o dia da ira. Ele tem uma conta maior para pagar por toda a paciência e tolerância de Deus. Algumas pessoas enriquecem tendo os bens de outros homens. Os homens deixam seu dinheiro em suas mãos e não cobram. E assim enriquecem com isso. Da mesma forma, os ímpios enriquecem em ira, abusando da bondade e paciência de Deus. Deus os tolera e não entra em julgamento com eles, e assim ele fica rico, mas infelizmente eles são ricos em ira. Homens que tiveram mais meios. Quanto mais despesas Deus tiver e quanto mais dores ele tiver com os homens, ele ainda continuarem impenitente, mais severo será o julgamento. Se Cristo não tivesse vindo, ele não teria tido tal pecado. Esta é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amam as trevas. Cafarnaum, que foi exaltada ao céu, isto é, em termos dos meios de graça que desfrutou, será lançado ao inferno no final. Cair da terra para o inferno será uma grande queda, mas cair do céu para o inferno será ainda maior. Vai ser triste ir da Turquia para o inferno, mas ir da Inglaterra para o inferno e de Londres para o inferno, ah, que tristeza. Quanto mais convicções os homens tiverem, maior será a sua condenação. Isto é, quanto mais conhecimento eles obtiverem, sem prática e aperfeiçoamento. Aquele servo que conheceu a vontade do Senhor e não fez segundo a sua vontade será açoitado com muitos açoites. E era melhor que ele nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que tendo andado nele e se afastado dele. Para quem sabe fazer o bem e não faz o mal,
Para ele é pecado, ou seja, grande pecado com testemunho e condenação com vingança. Como podem escapar da grande condenação aqueles que negligenciam a grande salvação? Tais pessoas se tornarão indesculpáveis sobre o julgamento de Deus. Romanos 1:32. Quanto mais os homens forem na profissão de sua religião, mais será a sua condenação. Eles foram longe, mas sem o poder da piedade. Formalistas e hipócritas conhecerão o pior do inferno. Como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23:33. Não apenas o inferno, mas a condenação do inferno, o inferno dos infernos. A forma da piedade e o poder da impiedade terão o mesmo efeito naquele dia. Apóstatas encontrarão tormentos agravados no inferno. O controle deslizante de volta será preenchido com seu próprio caminho. Seu último fim será pior do que seu começo. Teria sido melhor para eles se tivesse morrido em seu pecado no início do que estarem 2 vezes mortos como estão agora. Tanto para os agravos do tormento, devemos agora considerar o efeito desse tormento. Tristeza inexprimível. Haverá suspiro e gemido inexprimíveis, choro e lamento e ranger de dente. Raiva e indignação, até a loucura e a raiva serão os efeitos desse tormento. Tristeza e dor intolerável. Se trovões, relâmpagos e terremotos amedrontam os homens e encolhe, o que o inferno fará? Se o latejar da dor de dente e o reunir da gota provoca aos homens dores tão exultante, o que o inferno fará? Se a doença nos faz tremer a morte e o medo à morte é tão terrível, o que será o inferno? Se você, como Félix, treme ao ouvir sobre este julgamento vindouro, o que você faria se eu fosse submisso a ele? Se vê formas feias e diabólicas nos assusta, o que fará estar com o diabo e seus anjos? A impenitência final e eterna. Este será o triste efeito desse tormento e desespero, até mesmo para xingar e blasfemar. Aquele que morre impenitente continua assim para sempre, e a impenitência traz consigo a blasfêmia. Eles passarão por ela com dificuldade e com fome, e acontecerá que, quando tiverem fome, se irritarão e amaldiçoarão seu rei e seu Deus. Cito isso para mostrar como é um coração angustiado sobre tormento. Isto é muito comum com pessoas que estão desesperadas e, portanto, desesperadas. Quando os homens estão queimados com um grande calor, eles blasfemam contra o nome de Deus e se arrependem por não lhe dar glória. E mordiam a língua de dor e blasfemavam do Deus do céu por causa das suas dores e chagas. Quando as pragas de Deus estão sobre pessoas e pecadores impenitentes, a maldição. Embora possam se arrepender das pragas, ainda assim não se arrependem da causa dela, que são seus pecados. E tantos inferem que se essas pragas, que são muito inferior ao ar do inferno, provocam tanto os homens as pragas do inferno, farão muito mais. Assim vemos que condição e miserável é ser condenado, que coisa pecaminosa é o pecado que traz essa condenação. Já lidei com a maneira pela qual o pecado é contrário ao bem do homem nesta vida e na vida futura. Mas antes de prosseguir, para trazer as testemunhas para provar que esta acusação contra o pecado é verdadeira, deixe-me exortar o leitor a considerar o que foi dito. Faço isso para que você tenha mais medo do pecado do que o do inferno, pois se não fosse pelo pecado, o inferno não deveria ter existido. E você nunca entrará no inferno se você se arrepender e crer no Evangelho, pois a justiça não é pelo arrependimento, mas pela fé. Portanto, acreditem e amem a fé como amam suas próprias almas ao céu. Odeie o pecado e evite-o como faria com o inferno e a condenação. Não pequeis mais para que não aconteça coisa pior, para que a vara não se transforme em escorpião, para que a próxima perda não seja a perda do céu, para que a próxima doença não seja para a morte e a morte para a condenação. Pois se você morrer em pecado, você estará condenado irrecuperavelmente. Seria triste morrer num hospital, numa prisão ou numa vala, mas é pior morrer em pecado, assim como é pior viver em pecado. Se você continuar em pecado, este livro testemunhará contra você tanto, se não mais do que se alguém tivesse ressuscitado dos mortos. Se 2 ou 3 demônios ou desgraçados vierem do inferno e gritarem de fogo, fogo, isso pode te assustar. Mas se você não acreditar em Moisés e nos profetas e em Cristo e seus apóstolos, isso não lhe servirá de nada. Portanto, cuide do bem de sua alma e não traga sobre si esta grande, universal, intolerável e eterna condenação. Acautele-se para que, quando sua carne e corpo forem consumidos e sua alma condenada, você não diga tarde demais.
Como eu odeio a instrução, e meu coração desprezou a repreensão. E não dei ouvidos à voz dos meus mestres, nem inclinei o meu ouvido para aquele que me instruíam. Provérbios capítulo 5, versículo 11 ao 13. Você dirá como recompensei minha própria alma com a mão, fazendo mal contra Deus. Desprezei essas coisas e zombei do pecado, mas agora, quando ouço e volto, a esperança perece. Tal será o terrível clamor dos pecadores um dia. Acautelai-vos, pois, porque se não estiverdes vestidos com vestes núpcias, sereis expulsos. Mateus 22:11. E se fores considerados operário de iniquidade, deves partir amaldiçoado.